Para vocês que assistiram nossa última conversa, vamos retomar. Nós estávamos falando sobre precarização do trabalho. Jorge, a gente está ouvindo muito esse termo, mas o que significa precarização do trabalho? Olha, a precarização do trabalho, grosso modo, diz respeito a todo aquele processo que contribua, de alguma maneira, para essa face do trabalho como agente de adoecimento, de sofrimento, eventualmente até de morte. Tradicionalmente, é mais fácil localizar os aspectos de precarização nos aspectos externos. Por exemplo, as condições ambientais, um local de trabalho inadequado do ponto de vista de temperatura, do ponto de vista de iluminação, condições clássicas que a sociedade facilidade de identificar como a retribuição salarial. Então, esse é um aspecto. Algumas profissões se dizem precarizadas porque elas não são adequadamente pagas. E isso tem uma série de repercussões importantes. Então, esses são aspectos clássicos. São os aspectos que alguns chamam de aspectos higiênicos, no sentido de que eles podem passar por uma higienização, quer dizer, um processo de melhoria externa. Se o ambiente de trabalho está pouco iluminado, se ilumina mais. Se o ambiente não é suficientemente pago, que se pague adequadamente, ou se faça uma campanha para isso. Então, são aspectos que podem ser removidos por conta de sua externalidade. Mas há outros aspectos envolvendo um certo dinamismo, a cultura do trabalho. Uma cultura do trabalho, por exemplo, que facilite a violência, que facilite o assédio, que facilite o que impeça o devido respeito ao que cada um tem de contribuição para o trabalho, que impeça o que o trabalhador considera que seja o florescimento de seu funcionamento naquele ofício, como aquele profissional que ele é. Ou seja, um contexto de trabalho que o limite ou que o impeça mesmo de fazer esse trabalho. Isso contribui para a precarização. É nesse sentido que uma das referências que a gente menciona costuma dizer que a precarização tem a ver com o que se faz demais, porque o aspecto clássico é esse lado extenuante do trabalho, e o que a gente faz de menos, ou seja, aquilo que gostaria de fazer e não consegue fazer. Em suma, a precarização diz respeito àquela face do trabalho, que é especialmente preocupante, porque ela não é construtiva, ela não proporciona desenvolvimento, ela não proporciona saúde, ela proporciona, de fato, adoecimento, sofrimento e, eventualmente, até a morte do trabalhador. Bianca, você tem percebido essa precarização em alguns pontos mais relevantes da profissão da medicina veterinária ou da zootecnia que você gostaria de pontuar? Sim, eu acredito que até o que a gente está chamando aqui de precarização, Ingrid, dá para a gente colocar como os fatores de risco que a gente observa, né? E que foi justamente o tema de uma da principal pesquisa ali que eu realizei. E eu, assim como o professor Jorge no começo falou sobre os trabalhadores são os que mais podem falar a respeito do seu trabalho, eu costumo defender a pesquisa também por causa disso, né? Antes da gente querer trazer as respostas, a gente tem que fazer perguntas. E quem tem que responder essas perguntas são os veterinários que estão lá no dia a dia, lidando justamente com esses fatores de risco. Então, eu trago aqui alguns fatores que foram mencionados por esses veterinários. É importante destacar que o que eu vou trazer, Ingrid, são a grande maioria de veterinários clínicos, porque é o que a gente tem hoje de pesquisa, a gente precisa ampliar, né? Fica aqui claro que a gente precisa ampliar. Geralmente são mencionados os fatores especialmente da desvalorização da profissão, porque sim, é considerado uma profissão desvalorizada e aquela romantização que se tem em torno da profissão que nós até estávamos conversando tem muito a ver com isso também. É falado sim sobre a dificuldade de lidar com estes clientes, essas demandas emocionais que esses clientes trazem, que podem ter a ver com o caso de atendido ali, pode ter a ver com esses pets, assim como em algumas situações não tem a ver com esses pets. A gente está lidando cada vez mais com uma epidemia de solidão, tem se falado muito sobre isso. Então a gente tem visto muitas pessoas que estão se sentindo solitárias, consequentemente carentes, e também enxergam no médico veterinário esse espaço de escuta, que muitas vezes o médico veterinário ele oferece, né, sem a gente generalizar muito. Então aproveita esse espaço. E aí acaba se sobrecarregando. E por fim, a dificuldade de equilibrar a vida profissional e pessoal, que eu vejo como uma consequência desses dois fatores que eu mencionei, assim como também justamente da sociedade que a gente construiu a nossa personalidade, o nosso valor em torno do trabalho. Eu gosto muito de descrever com aquela pergunta clássica, quem você vai ser quando crescer?
Quer uma pergunta mais simbólica do que essa? Como se fosse você não é nada antes disso, você vai ser alguém depois que você crescer e escolher uma profissão. Então, eu acho que o nosso construto sócio-histórico nos levou demais para a gente assimilar o nosso valor à profissão que a gente tem. E aí isso não é exclusivo da veterinária, né? Isso a gente vê em outras áreas também. Eu costumo dizer que a nossa primeira grande escolha foi a profissão. Né? O nosso nome não foi a gente que escolheu. O que a gente ia vestir e comer, a gente foi crescendo com alguém escolhendo. A primeira grande escolha da nossa identidade é o nosso caminho profissional. E eu acho que é por isso que dói tanto quando a gente se frustra. Porque nós somos os grandes responsáveis por essa escolha. Então, escolhemos o caminho, nos dedicamos, de repente o resultado não foi igual ao esperado. Mas Jorge falou que a precarização é algo que pode ser saneado. Pode ser cuidado. E você realmente citou fatores. Então, como nós podemos intervir para sanear esses fatores? E queria até acrescentar alguns. Realmente, a maior parte das queixas que a gente tem vem dos clínicos de pequenos animais, que é quem mais se manifesta. Mas eu escuto muito também nas outras áreas de atuação. Eu escuto o pessoal que trabalha na saúde pública, que às vezes precisa tomar decisões que não são muito populares com a sociedade, mas estão pensando na saúde de um bem maior da população. A gente tem as pessoas que trabalham com fiscalização, que já tem um horário de trabalho diferenciado, difícil, e tem pressões aí de quem eles estão fiscalizando, então já tem um risco, né, um medo nesse trabalho. Pessoas que trabalham a campo, que enfrentam horas e horas dirigindo sozinhos, riscos na estrada, ou seja porque as estradas são mal sinalizadas e ruins, ou seja porque tem riscos de assaltos, etc. Então, para cada área da profissão a gente encontra alguma coisa. O que a gente pode tentar sanear ou tentar melhorar um pouco? Como que a gente pode, já que a comunicação com os responsáveis pelos animais está difícil, como que a gente pode melhorar? É eficaz a gente trabalhar só a capacidade de comunicação do profissional médico veterinário, do zootecnista, ou a gente trabalha a população também para reconhecer isso? Como vocês entendem que a gente pode equilibrar esses fatores? Essa pergunta, ela alude a um ponto, mais uma vez, vinculado à riqueza do trabalho, que vale a pena comentar. Depois, Bianca, com certeza, vai trazer aspectos mais focais em relação ao ofício do médico e da médica veterinário e veterinária. Esse ponto diz respeito ao seguinte aspecto. Todo trabalhador, ele tem um acervo de respostas, de possibilidades, de competência diante de situações concretas. O que eu quero dizer é o seguinte: um médico veterinário ou uma médica veterinária, diante de uma determinada situação usual do seu trabalho, ele, naquele momento, ele pode recorrer a mais de um encaminhamento. O profissional que está aqui nos escutando, se ele fizer um autoexame, ele vai verificar isso. Ele pode ir numa direção A, numa direção B, numa direção C. Ele tem possibilidades que dizem respeito ao seu percurso, à sua trajetória. O que significa dizer também, mais uma dos motes que nos são caros, a competência no trabalho, aquilo que se faz no trabalho, é o que se faz, mas é também o que se poderia fazer. Um profissional, no seu exercício, ele tem, ao longo do dia, aquilo que ele fez, como também aquilo que ele deixou de fazer, que ele optou por não fazer ou foi forçado a não fazer. Então, uma maneira interessante para uma abordagem clínica do trabalho, e agora eu falo a partir do meu ponto de vista como alguém que está empenhado em trabalhar em prol do bem-estar do trabalhador e do ataque, justamente que você me perguntou, as condições de precarização. Nessa iniciativa junto ao coletivo, um dos aspectos interessantes e importantes é, em coletivo, pensar assim, como eu tenho feito, como você tem feito, o que é que eu acho da maneira como você tem feito, o que é que eu acho da maneira como você tem feito, que outras possibilidades eu pensando bem, eu poderia mobilizar, porque às vezes, no bojo do próprio fazer cotidiano, apesar das limitações, há algumas alternativas que foram deixadas de lado e que podem ser mobilizadas para essa respiração do trabalho. Um colega pode lembrar o outro dessas alternativas. Exatamente. Pode exemplificar para o outro. Exatamente. Ele pode exemplificar, ele pode comentar, ele pode dizer, aqui foi interessante, eu não tinha pensado nisso, ou aqui você fez assim, mas quem sabe você pensa assim. Então esse debate sobre o trabalho feito e o trabalho que poderia ter sido feito é uma mina, é uma fonte que, mais uma vez, aponta na direção da importância do coletivo e que é um caminho possível para, inclusive, o que nós temos para hoje.
Isso não implica numa mudança estrutural imediata, implica somente numa revisão criteriosa da prática profissional. E quem é melhor capacitado para essa revisão? Os próprios trabalhadores. E o conselho pode ser um espaço que fomente essa discussão e essa interação. Até porque o conselho tem um papel importante de fornecer um parâmetro também, até por onde nós vamos, não é? Até onde nós podemos ir. Essa referência é importante. Eu acho que eu posso até exemplificar a fala do Jorge com o que a gente tem, usando de novo os termos, né? A gente falou antes sobre fatores de risco. Na minha concepção, sempre que a gente pesquisa os fatores de risco, obrigatoriamente a gente tem que pesquisar os fatores de proteção, que é exatamente isso. Então, se eu tenho fatores de risco que contribui para o adoecimento do médico veterinário, mas o que contribui para proteger, para prevenir a saúde mental desse médico veterinário? E aí, quando a gente olha novamente para essas pesquisas, e o que a gente tem de pesquisa até o momento nos trouxe que justamente os veterinários que demonstraram taxas menores vou chamar de adoecimento mental, foram os que mostraram que praticam atividade física, realizam psicoterapia, têm uma relativa boa qualidade do sono. Sim, é o que está se falando muito hoje em dia, de que a qualidade de vida, uma rotina de autocuidado ou chamado de estratégias de coping, a gente precisa. Né? A gente vai voltar para o básico que é necessário. Só que eu jogo uma outra reflexão em cima disso, porque a gente não pode deixar de esquecer. Legal, a maioria das pessoas hoje em dia sabem disso, inclusive, que a gente precisa dessa rotina de autocuidado. Quem consegue fazer? Quem consegue. Porque a gente saber que faz bem, a gente sabe. Mas quais são as pessoas que vivenciam um contexto e uma rotina, né, ou um contexto social que tem acesso a isso, por exemplo? Aí por isso eu volto no que a gente estava conversando antes, de o quanto a questão individual ela é delicada. O quanto a gente está falando de indivíduos de classes sociais diferentes, de acessos diferentes. Segura esse pensamento, Bianca, por quê? Daqui a pouco a gente vai voltar para conversar sobre exatamente esses fatores de risco, fatores de proteção, alguns mitos e verdades que a gente tem sobre as nossas profissões da medicina veterinária, da zootecnia e como a gente consegue trabalhar nisso individualmente e coletivamente. Aguardem e voltem com a gente.